Saudações amigos, Camaleão aqui, e no vídeo de hoje eu venho dar informações mais aprofundadas sobre o que saiu na CoroCoro, porque o site oficial do Pokémon foi atualizado com algumas informações a mais. Então agora a gente pode ter um conhecimento maior do que foi mostrado na CoroCoro nesse final de semana. E vamos lá, pessoal. Bom, vamos começar pelo Zygarde. O Zygarde aparentemente possui 5 formas. Nossa, Camaleão, 5? Bom, se a gente considerar o Zygarde Cell um Pokémon, podemos dizer que ele tem 5 formas, sim. E eu vou dizer já o porquê. Começando então pelo Zygarde Cell. O Zygarde Cell, nessa etapa, foi identificado como as células individuais que compõem o Pokémon Zygarde. As células não possuem quaisquer processos de vontade ou pensamento. Eles são encontrados espalhados por toda a região de Kalos. E uma vez que eles não podem usar nenhum movimento, os pesquisadores se questionam se eles podem até mesmo ser chamados de Pokémon. Em seguida, a gente tem o Zygarde Core. Nessa fase, este aspecto do Zygarde é um pouco mais do que uma parte do cérebro do Pokémon. Ao contrário da Cell, os Core são autoconscientes e podem se comunicar com as células e outros núcleos via telepatia. Quando ocorre uma alteração no ecossistema da região local, o Core é o responsável por tomar as medidas que forem necessárias para evitar certas catástrofes. Em seguida a gente tem o Zygarde na forma de 10%. Nessa forma é necessário que o Zygarde Core colete cerca de 10% de Zygarde Cell. Um trecho disso foi mostrado no trailer do especial da Mega Evolução, inclusive. Nessa forma, ele é capaz de correr a mais de 100 km por hora, e ele derrota os seus inimigos com seus dentes afiados e a sua super velocidade. Em seguida, a gente tem o Zygarde na forma de 50%, que é o Zygarde que a gente já conhece, que veio no jogo X e Y, ok? E aí, a gente tem o Zygarde forma perfeita, que no ocidente vai se chamar Zygarde Complete Form, ou Zygarde forma completa. Um pouco estranho, mas é assim que vai ser. Então, esta é a forma perfeita do Zygarde, ou completa, que é quando o núcleo reúne 100% do Zygarde Cell, sim. E aí, quando o ecossistema está sob ameaça, o Core conclui que a forma 50% não será capaz de lidar com tudo aquilo. E aí, então, ele invoca mais 50%, se tornando então a forma completa. Seu poder é dito ser maior que os lendários Pokémon Xerneas e Yveltal. Então vai ser um Pokémon super forte, digno inclusive de um jogo, né? E aí, pessoal, foi dito sobre o Greninja do Ash. E saca só, ele não é nem Mega, nem uma forma alternativa do Pokémon. E eu já vou explicar também por quê. Bom, na descrição diz exatamente isso. Aparentemente, o Greninja do Ash assume uma aparência nova e misteriosa na última temporada. O Greninja do Ash é a forma que o Greninja assume quando o vínculo entre ele e o Ash é aumentado até o limite. A força do vínculo entre eles muda a aparência do Greninja e assim assume um aspecto característico das vestes do Ash. Esse fenômeno também é dito ter acontecido apenas uma vez há centenas de anos atrás, na região de Kalos, mas permanece envolvida em um mistério. Bom, pessoal, é mais ou menos o que eu já tinha falado lá na minha live com o Ricardo, mas eu acho que já ficou claro que não é uma Mega Evolução, muito menos uma forma alternativa. Ele só vai assumir as características do seu treinador. A ligação entre eles vai estar tão grande, que o Greninja vai acabar meio que assumindo essa aparência, tá? Se vai ser uma coisa exclusiva do anime, não sabemos. Se isso é uma coisa exclusiva do Greninja, também não sei, porque não foi dito com qual Pokémon que aconteceu isso há centenas de anos atrás. Algumas pessoas acreditam que seja Floette do AZ, mas isso não dá pra ter certeza, tá bom? Então, pessoal, confirmado então, meio que o Greninja não ganhou Mega, nem forma alternativa, ele só assumiu algumas características do Ash por conta da sua ligação com ele. Mas será que essa ligação é só estética? Será que ele vai mudar aí
algum atributo? Será que alguma coisa nova vai chegar ao jogo para que você entre em um contato ainda maior com seu Pokémon? Lembrando que a Mega Evolução tem quase esse mesmo papel com o Pokémon, com a ligação entre o treinador e o Pokémon. Mas nesse caso ficou uma coisa um pouquinho diferente. Será que vem novidade por aí? Com certeza. Então o Camaleão vai ficando por aqui, qualquer novidade eu volto para informar todos vocês. Tenham um bom dia, uma ótima semana e a gente se vê logo logo. Um abraço e fui! Muito menos uma forma alternativa. Ele só vai assumir as características do seu treinador. A ligação entre eles vai estar tão grande, que o Greninja vai acabar meio que assumindo essa aparência, tá? Se vai ser uma coisa exclusiva do anime, não sabemos. Se isso é uma coisa exclusiva do Greninja, também não sei, porque não foi dito com qual Pokémon que aconteceu isso há centenas de anos atrás. Algumas pessoas acreditam que seja Floette do AZ, mas isso não dá pra ter certeza, tá bom? Então, pessoal, confirmado então, meio que o Greninja não ganhou Mega, nem forma alternativa, ele só assumiu algumas características do Ash por conta da sua ligação com ele. Mas será que essa ligação é só estética? Será que ele vai mudar aí algum atributo? Será que alguma coisa nova vai chegar ao jogo para que vocês espalhados por toda a região de Kalos? E uma vez que eles não podem usar nenhum movimento, os pesquisadores se questionam se eles podem até mesmo ser chamados de Pokémon. Em seguida, a gente tem o Zygarde Core. Nessa fase, este aspecto do Zygarde é um pouco mais do que uma parte do cérebro do Pokémon. Ao contrário da Cell, os Core são autoconscientes e podem se comunicar com as células e outros núcleos via telepatia. Quando ocorre uma alteração no ecossistema da região local, o Core é o responsável por tomar as medidas que forem necessárias para evitar certas catástrofes. Em seguida, a gente tem o Zygarde na forma de 10%. Nessa forma, é necessário que o Zygarde Core colete cerca de 10% de Zygarde Cell. Um trecho disso foi mostrado no trailer do especial da Mega Evolução, inclusive. Nessa forma, ele é capaz de correr a mais de 100 km por hora, né? E aí, pessoal, foi dito sobre o Greninja do Ash. E saca só, ele não é nem Mega, nem uma forma alternativa do Pokémon. E eu já vou explicar também por quê. Bom, na descrição diz exatamente isso. Aparentemente, o Greninja do Ash assume uma aparência nova e misteriosa na última temporada. O Greninja do Ash é a forma que o Greninja assume quando o vínculo entre ele e o Ash é aumentado até o limite. A força do vínculo entre eles muda a aparência do Greninja e assim assume um aspecto característico das vestes do Ash. Esse fenômeno também é dito ter acontecido apenas uma vez há centenas de anos atrás, na região de Kalos, mas permanece envolvida em um mistério. Bom, pessoal, é mais ou menos o que eu já tinha falado lá na minha live com o Ricardo, mas eu acho que já ficou claro que não é uma Mega Evolução. Saudações, amigos! Camaleão aqui. E no vídeo de hoje eu venho dar informações mais aprofundadas sobre o que saiu na Korokoro, porque o site oficial do Pokémon foi atualizado com algumas informações a mais. Então agora a gente pode ter um conhecimento maior do que foi mostrado na Korokoro nesse final de semana. E vamos lá, pessoal. Bom, vamos começar pelo Zygarde. O Zygarde aparentemente possui 5 formas. Nossa, Camaleão, 5? Bom, se a gente considerar o Zygarde Cell um Pokémon
podemos dizer que ele tem 5 formas sim, e eu vou dizer já o porquê. Começando então pelo Zygarde Cell. O Zygarde Cell, nessa etapa, foi identificado como as células individuais que compõem o Pokémon Zygarde. As células não possuem quaisquer processos de vontade ou pensamento. Eles são encontrados e ele derrota os seus inimigos com seus dentes afiados e a sua super velocidade. Em seguida a gente tem o Zygarde na forma de 50%, que é o Zygarde que a gente já conhece, que veio no jogo X e Y, ok? E aí a gente tem o Zygarde forma perfeita, que no ocidente vai se chamar Zygarde Complete Form, ou Zygarde forma completa. Um pouco estranho, mas é assim que vai ser. Então, esta é a forma perfeita do Zygarde, ou completa, que é quando o núcleo reúne 100% do Zygarde Cell, sim. E aí quando o ecossistema está sob ameaça, o core conclui que a forma 50% não será capaz de lidar com tudo aquilo. E aí então, ele invoca mais 50%, se tornando então a forma completa. Seu poder é dito ser maior que os lendários Pokémon Xerneas e Yveltal. Então vai ser um Pokémon super forte, digno inclusive de um jogo.